A economia do Brasil enfrenta o quadro fiscal mais desafiador de todos os tempos e só no ano que vem deve começar lentamente a se recuperar dos impactos da pandemia de coronavírus. Essa é a avaliação da Instituição Fiscal Independente do Senado, que nesta segunda-feira participou de reunião da comissão mista que acompanha as ações do governo e do Congresso no enfrentamento à Covid-19. Não é verdade que não se deva gastar nesse momento, mas a gente precisa ter a cautela de entender que a partir do ano que vem tem uma lição de casa muito difícil a ser feita, que vai envolver aumento de receita, corte de despesas obrigatórias, restabelecimento ou restauração das regras fiscais, sobretudo do teto de gastos, ou pelo menos dos efeitos preconizados pelo teto de gastos. Pelos cálculos da IFE, a dívida pública pode aumentar cerca de 10 pontos percentuais em relação ao PIB. O déficit primário deve ultrapassar 711 bilhões de reais neste ano e só volta ao positivo depois de 2030. Apesar disso, o diretor executivo da IFE acha que o problema maior não é a falta de dinheiro. Está faltando um comitê central da crise. O que falta é uma questão de comando e controle. Nesse momento de guerra, você tem que ter um verdadeiro bunker para conseguir controlar as informações, receber os diagnósticos adequados de cada um dos municípios, de cada um dos estados. Então, a meu ver, não é dinheiro que está faltando, é o momento de gastar. Agora, os gastos têm que ser temporários, porque senão o Estado brasileiro não vai aguentar o tranco. Felipe Salto e outros 2 diretores da IFE responderam a perguntas de senadores, deputados e cidadãos que participaram pelo portal E-Cidadania. Auxílio emergencial. Quando houver uma recuperação da demanda, as pressões inflacionárias voltam. Então, o benefício é muito importante, o benefício social dos R$600, vai precisar ser provavelmente prorrogado, tem custos, mas é preciso que essa discussão seja feita tendo em vista ou considerando que existem esses custos, né? Economia versus saúde. Não existe essa dicotomia entre a saúde e a recuperação da economia. Ao contrário, quanto mais tempo a gente demorar para debelar a doença, maior vai ser a consequência sobre a atividade econômica para os próximos meses e para o próximo ano. Reformas e assistência social. A gente já tinha uma situação de discutir reforma administrativa, tributária, anteriormente à crise, talvez uma reforma da assistência tenha entrado nessa lista também, afinal de contas o país vai sair mais pobre. A gente tem que buscar uma forma de recuperar as perdas que essa crise vai gerar, e não é uma realidade só do Brasil, acho que é de todo mundo, né? Ela vai ser uma nova equação que o país vai ter que lidar em meio a tantas reformas. A reforma tributária vai ter que incorporar essa questão social da desigualdade, né? A reforma do imposto de renda, a reforma da tributação indireta, né? A reforma fiscal, que já se colocava a questão do rápido aumento das despesas obrigatórias, ela vai continuar importante e vai adquirir importância maior ainda. A comissão aprovou ainda 10 requerimentos que incluem debate sobre a criação de um cadastro único nacional digital, audiência para discutir as dificuldades no recebimento do auxílio emergencial de R$600, além de pedidos de informações à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Saúde e ao Itamaraty. Na quinta-feira, a comissão vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes.